Olá, meus queridos. Estamos de volta para mais um bloco, né? Mais um tema aqui sobre o serviço social. Agora nós iremos trabalhar o tema 3. E é um tema que nós já tivemos uma introdução, ok? E você que está me acompanhando nas redes sociais, você já sabe do que eu estou falando, né? Que é sobre as origens do serviço social brasileiro e latino-americano, né? Então, nós iremos compreender a preocupação da Igreja Católica e reconhecer a influência católica no serviço social latino-americano, particularmente no brasileiro. Nós iremos buscar outros fatores que estiveram na origem do serviço social nesse continente. Então, pessoal, existe uma necessidade muito grande de se entender ou de se estudar, se não todos, pelo menos, alguns aspectos da sociedade capitalista para que possamos ter uma melhor compreensão sobre o surgimento do serviço social. Então, neste contexto, é importante que conheçamos também o nascimento do serviço social na América Latina, particularmente no Brasil. Então, a sociedade capitalista, embora seja a que rege a maior parte dos países, em cada lugar se manifesta conforme as suas especificidades. Cada lugar é de uma forma, né? E é exatamente por isso esse tema ele explica a criação do serviço social no Brasil e também em outros países da América Latina. Compreender a preocupação social da Igreja Católica. Essa é a resposta disso tudo bem aqui. A sociedade capitalista, embora seja que rege a maior parte dos países, em cada lugar se manifesta conforme as suas especificidades. E é exatamente por isso esse tema, ele explica a criação de serviço social no Brasil e também em outros países da América Latina. Então, a resposta para isso é exatamente compreender a preocupação social da Igreja Católica, né? Então, nos países da América Latina, entre os quais o Brasil, o serviço social ele recebeu uma forte influência da Igreja Católica. Na verdade, a Igreja Católica deu uma resposta aos problemas sociais no final do século XIX, né, por meio da encíclica social Rerum Novarum. A encíclica norteou o trabalho social da Igreja Católica na América Latina e a partir daí se formou um movimento católico internacional. Então, é nesse contexto que nasceu o serviço social latino-americano, particularmente o brasileiro. Então, esse é um dos motivos relevantes para uma compreensão desse tema. Então, qual seria um motivo relevante para a compreensão deste tema, pessoal? Seria exatamente reconhecer a influência católica no serviço social latino-americano, principalmente no brasileiro, né? Então, pessoal, é de extrema importância você conhecer o envolvimento da Igreja Católica nos problemas sociais. Os trabalhadores enfrentavam dificuldades no trabalho industrial e, com isso, organizavam lutas sociais em seu favor. A Igreja, temendo a influência de outros pensamentos, se empenha em um trabalho social. Então, com isso, o que aconteceu? A Igreja criou um aparato institucional para viabilizar um projeto social latino-americano nas décadas de 1920 e de 1930. Então, o serviço social latino-americano, ele nasceu com as primeiras escolas de serviço social, cujo processo foi influenciado pelo pensamento católico. Buscar outros fatores que estiveram na origem do serviço social também neste continente. Então, foram duas alternativas. A Igreja criou um aparato institucional para viabilizar, né, um projeto social latino-americano nas décadas de 20 e de 30, e esse serviço social latino-americano nasceu com as primeiras escolas de serviço social. Esse processo ele foi influenciado pelo pensamento católico e também buscar outros fatores que estiveram na origem do serviço social neste continente.
Então, a ação social da Igreja Católica ela foi norteada pela encíclica Rerum Novarum. Lembrando que essa encíclica, pessoal, foi uma resposta que a Igreja deu aos problemas dos trabalhadores. Então, naquele momento, havia as manifestações do movimento operário, que se organizavam combativamente. Esse movimento não ficou só na Inglaterra, tá? Então, na medida que os países iam se industrializando, os trabalhadores iam cada vez mais se organizando também. Então, nessa nossa conversa, você já conheceu o processo de construção do serviço social na cidade, na sociedade capitalista, né? Que nós falamos isso no tema 1. E avançamos um pouquinho no tema 2. Então, você pode se perguntar, então, por que estudar? Por que eu vou estudar as origens do serviço social no Brasil e na América Latina? Se a sociedade americana é regida pelo modo de produção capitalista? E você pode se fazer essa pergunta, né? Por quê? Porque a criação do serviço social latino-americano, pessoal, brasileiro, ela é uma manifestação do serviço social. Poderia até ser uma incógnita, mas não é. Ela é uma manifestação do serviço social. Então, na década de 1920, no Chile, foram criadas 2 escolas de serviço social. Uma delas é considerada a primeira escola latino-americana e a segunda escola é o alvo dessa atividade. Então, pessoal, eu ainda vou trazer aqui num outro momento, que agora não é o momento, é sobre as 2 escolas do serviço social, que seria do Alejandro Del Rio e de Elvira Matilha, ok? Mas isso no outro momento, eu tenho também coisas fantásticas sobre isso para trazer. Então, Elvira Mate de Chucra, a Igreja Católica, através do apostolado de reunificação e cristianização da sociedade burguesa por intermédio da ação sobre as corporações e demais grupos básicos. Quem vai falar para a gente sobre isso é Yamamoto e Carvalho, 2006, página 159. Então, esse trabalho da Igreja Católica teve início com a encíclica social Rerum Novarum, de 1891 e 1993, e a encíclica social 40º ano. E então, visto desse contexto, a confirmação, né? Que nós podemos falar que o trabalho desempenhado pela Igreja Católica era reunificar e cristianizar a sociedade burguesa. Tinha como propósito fortalecer a classe dominante e não os trabalhadores, apesar de essa instituição realizar um trabalho junto às famílias dos trabalhadores. Ok? Então, quanto à origem de classes das alunas da escola, vale dizer que elas vinham da classe dominante de formação católica, hein, pessoal? A escola sugeria como uma alternativa de formação para um apostolado que, na sua efetivação, ultrapassava os marcos da ação social da Igreja, enquanto tal, e que ainda correspondia às suas novas orientações para os leigos. Então, com isso, está aqui a resposta. Os cooperadores, na linguagem da 40º ano, podiam dispor de uma alternativa de ação que não conflitava com seu código de classe e lhes fornecia neste âmbito um campo de intervenção que conduziria para resguardar o sistema de dominação. Tratava-se de uma perspectiva a partir da qual podiam propor seus modelos, educar o povo, aproximá-lo da religião, mostrar-lhes a importância de dirigir as suas demandas pelos condutos institucionais, agir politicamente sem a consciência popular, oposta à hegemonia das classes dominantes. Então, contribuir para forjar uma consciência que aceitasse as diferenças de classes